pastor Moisés. Boa noite, igreja. Amém. Paz do Senhor a todos. Quem está feliz, diga glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu estou muito feliz porque Deus nos concedeu a oportunidade de estar aqui nesta casa mais uma vez. Para louvar e engrandecer o seu nome. Louvo a Deus pela vida do reverendo pastor José Jorge, este amigo que o Senhor nos concedeu. Também a pastora Solange, amém? E toda a sua família, seus filhos e a sua netinha. Amém? Enfim, para os que não me conhecem, eu sou aqui da cidade de Itapetininga mesmo, congrego na Assembleia de Deus recentemente no Ministério do Belém. Estamos fazendo a obra de Deus, ministrando a palavra do Senhor. E como já foi dito aqui, o Brasil é um país laico, nós podemos expressar a nossa fé. E cada um expressa como deseja, né? Eu particularmente gosto muito de trabalhar com a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Está comigo aqui esta noite, irmãos, a minha esposa, Ana Paula, que está ali, e o meu filho Gustavo. Levante a mão para mim, todos os jovens solteiros aqui. Jovens, homens, mulheres, solteiros. Levante a mão, quero te ver. Isso. Agora eu quero pedir para minha esposa ficar de pé. Fica de pé, Ana Paula. Olhe para mim. Olhe para ela. Se eu casei, você também vai casar. Tá bom? Fica tranquilo, não se desespere. Deus está no controle. Amém? Eu tenho uma novidade para vocês. Eu vou ser mais uma vez papai. Amém? Isso é motivo para você adorar o Senhor, irmãos. Quem trouxe a sua Bíblia, diga glória a Deus. Pegue a sua Bíblia em suas mãos, ou se for transmitido aqui na minha retaguarda, você também pode usar o telão para ver o texto que iremos ler. Eu quero pedir para você, eu vou ler um texto e eu quero falar a história de um homem e descorrendo sobre alguns capítulos da Bíblia, amém? Gênesis, capítulo 17. Verso 1 ao verso 4. Eu vou ler ali na televisão, para nós não termos uma confluência de leitura, e vocês me acompanham com os olhos, amém? Amém? Amém. Diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Verso 2: e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Amém?
Ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus falou-lhe, dizendo: quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas. Glória a Deus. Amém? Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, nós vamos falar um pouquinho da história deste homem chamado Abraão. E é bem notório que eu gosto muito da igreja do Evangelho Quadrangular, mas eu não sou um quadrangular, né? Eu sou assembleano. E é de costume, acredito que todas as quadrangulares do território brasileiro agora estão tendo culto de missões. É isso? Isso eu aprendi, um pastor quadrangular me ensinou que o movimento missionário na igreja do Evangelho Quadrangular, ele é unificado, né? Todo o terceiro domingo de cada mês é o culto de missões. E eu confesso aos irmãos que eu vim esta noite preparado para trazer uma palavra aos seus corações de cunho familiar e que se estenderia tanto ao pequeno quanto ao grande, ao sábio e também ao indouto. E ouvindo aqui o Azaf falar, eu me senti um pouco assim constrangido, Azaf, e incapaz, porque nós percebemos que nós estamos hoje em dia vivendo um evangelho que está limitado às paredes de uma igreja. O evangelho que pregamos está aqui dentro. E muitas vezes ele não consegue sair para o lado de fora. E é interessante dizer que as mensagens que nós pregamos nos nossos cultos são mensagens que trazem a edificação às nossas igrejas, aos nossos jovens, aos nossos líderes. E eu particularmente consigo ver dentro da minha denominação uma grande falha quando nós aprendemos algo e quando nós vamos repassar aquilo que aprendemos para outras pessoas, nós temos algum tipo de dificuldade, alguma deficiência que a nós, aparentemente, aos nossos olhos não conseguimos ver, mas outras pessoas conseguem enxergar esta deficiência em nós. E eu quero falar aqui hoje sobre a história deste homem chamado Abraão, e que o Espírito Santo de Deus me conceda a graça e que eu possa alcançar o coração de vocês com aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Todos nós conhecemos muito bem a história deste homem chamado Abraão. No princípio, Abraão não se chamava Abraão. Quando nós olhamos para a nossa Bíblia, desde o princípio, quando Abraão aparece no cenário bíblico, nós vamos ver que o nome de Abraão era Abrão e não Abraão. E o Senhor, olhando para Abraão e para a sua história, para a sua família, Deus havia designado um propósito específico para Abrão. Abrão, como todos sabem, ele trabalhava, ele era uma espécie de artesão que construía e fazia imagens de esculturas para o seu pai. A casa de Abraão, por si só, era uma casa que trabalhava a favor da idolatria. As pessoas que tinham um desejo de fazer uma estátua, de fazer algum tipo de imagem de escultura, procuravam Terá, que era o pai de Abraão. E nós vamos encontrar dentro do texto que a família de Abraão era uma família muito estruturada. A família de Abraão era uma família muito rica. A família de Abraão era uma família que tinha muitas posses. E, segundo os historiadores, na época em que Abraão viveu sobre a terra, diz que Abraão era considerado como um rei, como um príncipe, devido tamanhas posses que o Senhor
lhe tinha concedido e que ele havia conseguido através do seu próprio trabalho. O capítulo 11 do livro do Gênesis, a partir do verso de número 27 até o verso de número 32, a história vai nos narrar um momento na vida e na família de Abraão que vem com uma perca. E junto com essa perca vai lhe trazer algumas dores, alguns sentimentos de saudade e de desespero. O texto vai dizer que um dos filhos de Terá, chamado Arã, morre. E quando Arã morre, a Bíblia vai dizer que Terá propõe em seu coração sair da terra de Ur dos Caldeus e ir em direção à terra de Canaã. E se você olhar com atenção para dentro do texto bíblico, você vai ver que quando Terá propõe dentro do seu coração sair de dentro da terra de Ur dos Caldeus, você vai encontrar o texto dizendo: e Terá propôs em seu coração ir até a terra de Canaã. É de fato notório que a Bíblia vai dizer que quando ele está seguindo a sua caminhada em direção à terra de Canaã, ele chega a uma terra, e o nome desta terra é Harã. Coincidência ou não, a terra que Abraão se depara agora é uma terra que tem o mesmo nome de seu filho. E a Bíblia vai dizer no capítulo 11, verso 32, que foram os dias de Terá 205 anos de vida. E Terá morreu na terra de Harã. Preste atenção para que, junto comigo, você entenda o raciocínio que eu quero lhe trazer aqui esta noite. Nós, como seres humanos, nós vivemos de projeções. Tudo que vamos fazer na nossa vida está sujeito a um projeto. Ninguém sai igual louco, comprando coisas, adquirindo bens. Ninguém sai fazendo coisas sem que antes esta pessoa se prepare, sente e converse, para que possa se desempenhar de acordo com o seu propósito e chegar ao seu objetivo. Todos nós que estamos aqui hoje, tanto os pequenos como os grandes, como os anciões, nós temos um projeto, nós temos um sonho. Alguns que estão aqui sonham em cursar uma faculdade, se formar, ser um doutor. Alguns que estão aqui sonham em ter a sua própria empresa. Outros que estão aqui e já têm a sua empresa sonham em fazer que a sua empresa se torne uma empresa multinacional. Então todos nós que estamos aqui temos os nossos princípios e os nossos projetos idealizados dentro dos nossos corações. E o texto aqui vai dizer que Terá também tinha um objetivo. Terá também tinha um desejo no seu coração. E o desejo de Terá era um desejo muito simples. Qual era o desejo de Terá? Terá que queria sair da terra de Ur dos Caldeus e ir em direção à terra de Canaã. Mas a Bíblia vai dizer que no meio da caminhada, Terá encontrou uma terra chamada Harã. E essa terra tinha o mesmo nome, possuía a mesma nomenclatura do seu filho, que também se chamava Harã. E a Bíblia vai dizer que Terá, ele para na terra de Harã e ele termina a sua caminhada ali. Ele não chega na onde ele havia desejado, ele não continua com os seus propósitos, e que ele para na terra de Harã e ele morre, sem chegar onde o seu coração havia desejado. Para você entender o que eu quero que você enxergue dentro do texto hoje, eu preciso que você faça uma autoanálise da sua vida agora, neste momento, e eu quero te perguntar: quantas coisas você iniciou na sua vida e na sua caminhada e você parou os seus projetos e as suas idealizações no meio do caminho? Quantas faculdades que estão aqui dentro hoje que foram trancadas? Quantos projetos, quantos sonhos e quantas idealizações que estão aqui hoje que foram interrompidos no meio da sua caminhada? E o que é interessante, pastor José Jorge, eu dizer,
é que Terá parou no meio do caminho e ficou em uma cidade que lembrava o nome do seu filho. Talvez todas as vezes que ele citava o nome dessa cidade, ele se lembrava de algo que ele tinha deixado no seu passado. Talvez todas as vezes que ele se lembrava do nome desta cidade, ele se lembrava dos momentos que ele havia tido com o seu filho, e por isso Terá parou a sua caminhada, relembrando daquilo que ele tinha deixado no seu passado. Escute o que eu vou te dizer aqui hoje. O Senhor te trouxe aqui para lhe trazer uma palavra ao seu coração, e Ele lhe trouxe para lhe dizer: todos os seus projetos, todas as suas idealizações que você tem tentado dentro do seu coração, estão apenas a um passo de serem conquistadas, mas para que você conquiste, você precisa deixar o seu passado para trás. Porque tem muita gente que está aqui hoje que vive do seu passado, dizendo: eu outrora fui alguém, eu outrora tive posses, eu outrora consegui ser uma pessoa de influência, de nome. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer que quem vive de passado é museu. Enquanto você não deixar as coisas que passaram para trás, você não vai conseguir conquistar aquilo que está sujeito ao seu futuro. Você jovem que me ouve, você moço, você moça que me ouve, Deus só vai te preparar um casamento abençoado se você deixar para trás aquele relacionamento frustrado que você teve no seu passado. Deus só vai abençoar você na empresa onde você está se você deixar para trás aquele momento que você passou na sua vida profissional que não foi bom, que foi um momento de falência para a sua vida financeira. Deus só vai fazer você viver o melhor no seu futuro se você deixar o seu passado para trás. Abraão entendeu que para que ele pudesse vivenciar as promessas de Deus, ele precisaria tomar uma iniciativa, ele precisaria tomar uma atitude. Nós estamos aqui hoje e eu entendo que a sociedade que está ao nosso redor é uma sociedade bastante volúvel, é uma sociedade bastante inconstante. Nós vemos que as pessoas têm muito esse costume, principalmente as pessoas que são sanguíneos. Eles têm o costume e eles fazem rotineiramente o ato de começar e não terminar as coisas que começam. Por exemplo, quantos que estão aqui hoje que têm o costume de começar um livro e não conseguir terminá-lo? Eu faço muito isso quando eu estou lendo um livro e no meio dele eu percebo que aquilo não vai me edificar em nada, eu paro de ler ele no meio do caminho, mas isso é errado. Isso é um princípio de uma situação onde você está se enquadrando as pessoas que começam as coisas e não terminam aquilo que começaram. E dentro da Bíblia Sagrada nós vamos encontrar várias pessoas que começaram a sua caminhada e pararam no meio do caminho por falta de determinação, por falta de convicção daquilo que queria. Mas hoje a minha voz vem soando aos teus ouvidos com a autoridade do Espírito Santo de Deus, e eu vim aqui para te dizer uma coisa: se você tem sido inconstante até o dia de hoje, não tem conseguido terminar aquilo que você começou, hoje o Espírito Santo ele vai te tomar pela sua mão direita, porque eu estou pregando para uma igreja pentecostal que acredita que o Espírito Santo está atuante em nosso meio, e o Senhor vai fazer você terminar aquilo que você começou. Deixa eu te dizer uma coisa: o teu casamento não vai acabar assim do jeito que está, não. Deus vai abençoar a sua vida familiar e o teu casamento vai continuar até o arrebatamento. Eu vou profetizar para você aqui hoje te dizendo que esta faculdade que você está cursando, ela não vai ser trancada com 2 anos e meio, 3 anos de curso, não. Você vai continuar cursando esta faculdade e você vai se formar pelo poder do Espírito Santo de Deus. E se você entrou aqui dizendo: pai, eu não tenho forças, eu não vou conseguir chegar até o fim hoje, o meu Deus te trouxe aqui para te dizer: pelas suas forças talvez você não conseguiria, mas o meu Espírito vai te ajudar a chegar até o fim, diz o Senhor.
E quando Terá ele para na terra de Harã, a Bíblia vai dizer que Terá morreu. E quando ele morre, o texto vai dizer que Deus, ele tem um diálogo com Abraão. E ele diz a Abraão no capítulo 12, a partir do verso de número 1, nós vamos encontrar Deus falando com Abraão. E o texto vai dizer assim, eu vou ler o texto para você entender. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, de dentro da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E olha o que o texto vai dizer. E quando você fizer isso, eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Preste atenção que o texto está dizendo. Versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis, nós vamos encontrar Deus falando com Abraão, com um pronome possessivo de Abraão. E olha o que o texto está dizendo. Quando Deus vai falar com Abraão, Deus diz a Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, aonde você está com os seus pés, você tomou posse como se fosse seu. Aonde você está, na casa que você está, é a casa de teu pai, e esta é a tua família, obviamente. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão estava pisando em uma terra e ele tinha tomado posse daquela terra. Quem me ouve, diga amém. E olha o que o texto vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 11, verso de número 9, se não me falha a memória, o texto diz assim, ó: pela fé, Abraão peregrinou na terra do deserto, ou na terra da promessa, como se fosse em terra alheia. Diz assim, ó: habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma. Quem sabe o que é terra alheia? É uma terra que pertence a outra? Espera aí. O texto está dizendo no versículo 1 do capítulo 12 que Deus está falando com Abraão, diz assim: Abraão, sai da tua terra. Capítulo 11, versículo 9 de Hebreus, assim, ó: Abraão peregrinou pela terra da promessa como se fosse em uma terra alheia. O que me chamou a atenção dentro do texto, pastor Jorge, foi isso aqui. É que a Bíblia vai dizer que Abraão estava na terra de Harã, e o texto vai dizer que Deus falou com Abraão, porque Deus conhece os nossos corações. Deus falou com Abraão dizendo: Abraão, sai desta tua terra. Abraão estava tomando posse daquela terra aonde Deus lhe havia mandado sair. E olha o que o texto vai dizer. No capítulo 11, versículo 9, Deus está dizendo que quando Abraão estava em cima da terra da promessa, ele estava pensando que aquela terra pertencia a outra pessoa. Pastor, eu não entendi o que o Senhor está querendo dizer. Eu vou te explicar. Abraão fez uma coisa que muitos de nós que estamos aqui hoje já fizemos. Tomamos posse daquilo que Deus não nos deu. E aquilo que Deus nos deu, nós entendemos que é para outras pessoas. Eu vou te explicar para você entender. Tem muita gente que está aqui dentro hoje, que está andando sobre a sua promessa, que está apenas um palmo de conquistar a sua promessa, mas está dizendo: esta promessa é para fulano, esta promessa é para cicrano, e não tem tomado posse desta promessa. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te fazer um chamado e te dizer: sai deste momento de comodismo que você está vivendo e vem possuir aquilo que eu te prometi. As promessas de Deus irão se cumprir sobre a sua vida quando você tomar uma iniciativa. Quem aqui já ouviu uma frase que diz assim: fulano pegou a prova com as mãos? Alguém já ouviu? Isso é muito popular na Assembleia de Deus.
acredito que na quadrangular não muito, mas nós temos o costume, quando o camarada é provado, por exemplo, você compra um carro, igual eu. Esses dias eu comprei um carro que só por Deus. O tipo, quem conhece o tipo? Que tipo, não? Pensa. Aí eu levei no mecânico e disse assim, rapaz, você pegou um problema. Aí eu, na hora, veio na minha cabeça e peguei a prova com as mãos. A gente toma posse de coisas porque nós queremos. A gente toma posse de situações é porque nós queremos. E cada um de nós que estamos aqui temos o direito de escolha. E tudo aquilo que nós plantamos, com certeza nós colheremos. Mas você tem o direito de escolher qual será a sua plantação. Graças a Deus, se fosse eu, dava um glória por isso. Eu consegui vender o carro. Senão eu ia ter que casar com ele. Mas eu peguei as provas a prova com as mãos. E nós precisamos entender isso. Às vezes Deus está falando para você, não fique aí, não faça assim, não fique desse jeito, não fique desta maneira. E você está insistindo em ficar na terra que Deus não te deu. E Deus te trouxe aqui para te dizer, ouça a minha voz bradando dentro do teu coração. Isto não é um psicológico, isto não é uma voz do além. É a voz do meu espírito te alertando. Esse lugar que você está não é teu. Essa situação não é boa. Este momento não é aprazível para o teu espírito. E hoje Deus está te fazendo um chamado e está te dizendo, aquilo que eu tenho preparado para você é muito maior do que aquilo que você tem tomado posse, diz o Senhor. Abraão se limitou ao que os seus olhos estavam vendo. E quando Deus chamou Abraão, a Bíblia vai dizer que Deus fez promessas maiores para Abraão. E a promessa que Deus fez para Abraão foi grandiosa. Por quê? Porque Deus prometeu para Abraão que iria engrandecer o seu nome. Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de grandes nações. E Deus prometeu para Abraão que ele teria um escudo, que aqueles que se aproximarem dele para abençoarem seriam abençoados, e aqueles que se aproximassem dele para amaldiçoarem também seriam amaldiçoados. Abraão estava coberto pela proteção de Deus. E cá entre nós, melhor do que a proteção do exército russo, que eu acredito que é o exército mais forte que existe, melhor do que a proteção do exército americano é a proteção de Deus. E eu vou te dizer uma coisa que talvez você não tenha entendido ainda. Sabe, esta proteção que Deus deu para Abraão é a mesma proteção que ele se estende sobre a sua vida e sobre a sua casa. E eu vou liberar uma palavra profética para crente que acredita que o Espírito Santo de Deus ainda fala. Eu profetizo que esta bênção de Abraão é tão grande sobre a tua vida que agora o meu Deus está libertando os teus filhos das drogas. Agora o meu Deus está libertando a tua filha do alcoolismo. Agora o meu Deus está entrando com uma providência dentro da tua casa, porque sobre você repousa a bênção de Abraão. Aleluia! Oh, aleluia! A gente precisa tomar algumas atitudes na nossa vida. Sabe o que é? Algumas coisas parecem que tão bom. A coisa parece que está andando. Mas às vezes, pastor Jorge, é só uma ilusão de ótica, não está nada. E tem gente que se acomoda do jeito que está, porque ele pensa assim, se eu mexer vai ficar pior. Eu não vou falar a expressão, mas você já ouviu dizer que quanto mais mexe, mais fede, né? E eu preciso que você entenda isso. Às vezes Deus está te chamando e está te dizendo, não está bom, eu quero que você saia dessa situação, eu quero que você saia dessa posição, porque a tua visão é esta, de que se mexer vai piorar. Mas o meu Deus te trouxe aqui para te dizer, se você tomar uma atitude de se levantar e sair dessa posição de comodismo que você está, as bênçãos de Deus virão de maneira recalcada, transbordante e sacudida sobre a sua vida, diz o Senhor. E olha o que é lindo. A Bíblia vai dizer que Abraão ouviu e ele entendeu a voz de Deus. Mas a Bíblia não vai dizer que Abraão respondeu a Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão, imediatamente, ele pegou tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, e que ele saiu em direção ao lugar que Deus lhe mostraria. E é interessante dentro do texto, quando a Bíblia vai dizer assim, no versículo 4. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe tinha dito.
E foi Ló com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. E o versículo 5 diz: Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que ele havia adquirido, e as almas que o Senhor lhe acrescentara em Harã. E saíram para a terra de Canaã, e ali chegaram. Presta atenção, nós estamos aqui em um culto denominado como culto de missões. E é interessante nós entendermos aqui dentro do texto que quando Abraão ele decide tomar uma posição e sair em direção àquilo que Deus lhe prometeu, a Bíblia vai dizer que imediatamente Abraão pegou tudo o que ele tinha. Eu acredito que ele pegou toda a sua riqueza, ele pegou todos os seus bens e mais. Ele foi e pegou todas as almas que o Senhor lhe havia dado enquanto ele estava em Harã. Preste atenção que eu vou te dizer. Essas pessoas que estavam aqui em Harã não eram da família de Abraão. Essas pessoas que estavam na cidade de Harã moravam na terra de Harã. Mas a Bíblia vai dizer que quando Abraão saiu de dentro da terra de Harã em direção à terra de Canaã, ele pegou todo mundo que acreditou naquilo que ele pregou. Ele pegou todo mundo que ouviu a sua palavra. E a Bíblia diz que ele saiu com todo mundo de dentro de Harã e ele foi em direção à terra de Canaã. E eu preciso fazer uma pergunta para você aqui hoje. Não me responda, não precisa me responder. Eu preciso te perguntar: quantas pessoas que estão do lado de fora em Harã que você conseguiu trazer para Canaã de Deus? Eu preciso te perguntar: quantos jovens você ganhou para o Evangelho? Eu preciso te perguntar: lá na sua empresa, será que as pessoas sabem que você é um cristão protestante? Lá na sua escola, na sua faculdade, será que as pessoas reconhecem que você serve ao Deus vivo? E eu vim aqui para te dizer uma coisa: o meu Deus tem uma promessa de salvação sobre a sua vida, mas hoje Ele está te convidando a ser uma pessoa persuasiva e trazer todos aqueles que vocês puderem para o cumprimento da promessa em Canaã. Deus fará de você um multiplicador de nações, diz o Senhor. Presta atenção. A palavra nações no original hebraico, ela não está ligada literalmente ao território geográfico. Não é o país, não é o estado. Mas a palavra nações no original hebraico é habitação. Habitação é onde eu moro. Habitação é onde está a minha casa. E quando nós olhamos para dentro do texto, no texto que lemos, capítulo de número 17, nós vamos encontrar quando Abraão está em processo de mudança de Harã para a terra de Canaã. Quando ele chega na terra, a Bíblia vai dizer que Deus está fazendo um reforço com respeito àquilo que ele lhe havia prometido. E olha o que o texto vai dizer: quanto a mim, esta é a minha palavra contigo, serás pai de muitas nações. Preste atenção que eu vou te dizer. O que é que o Senhor estava dizendo para Abraão? O que é que o Senhor estava falando direta e indiretamente para Abraão? Abraão, entendendo o que Deus estava ali dizendo, Abraão sabia que o cumprimento da promessa de salvação começaria de dentro da sua casa. E olha o que o Senhor Jesus pregou quando ele treinou os seus discípulos. Ele disse: vocês vão ficar primeiro em Jerusalém e depois vocês vão pregar o meu evangelho em todo o território aonde vocês puderem ir. E quando Deus está falando com Abraão, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, a minha promessa começa dentro da tua casa, dentro da tua habitação. E eu vou liberar uma palavra profética de Deus para a tua vida aqui hoje. Eu não sei se você tem algum parente, eu não sei se o teu pai, a tua mãe, o teu tio, o teu primo, o teu filho, a tua filha, eu não sei quem é que ainda não conseguiu entrar para o meio do evangelho, mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: a bênção que está sobre Abraão está sobre a tua vida. O teu filho não vai se perder, o teu pai não vai se perder, o teu esposo, a tua esposa vão ter um encontro com Deus. A salvação entrará dentro da tua casa, porque a tua casa é do Senhor. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Aleluia.
tudo começa em casa. Eu já ouvi muitas histórias, muitos testemunhos de pessoas que oraram muitos anos para que Deus salvasse o seu filho, para que Deus salvasse o seu esposo, e muitas histórias demoram 20, 25, 30 anos para que a pessoa possa contar o seu testemunho de vitória. E a única coisa que nós temos a certeza, nós podemos ter a convicção, é que aquele que prometeu, e preste atenção, aquele que nos prometeu não está sujeito a falhas. Aquele que nos prometeu não está sujeito a falhas. Eu posso te prometer alguma coisa e não cumprir. Talvez algum pastor desta igreja possa te prometer alguma coisa e não cumprir. Mas a promessa de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família, ela não vai falhar, ela vai se cumprir. O evangelho que nós estamos vivendo hoje, pastor José Jorge, é o evangelho do eis que eu te digo. Levanta o profeta e diz, assim diz o Senhor. Esse é o evangelho que nós vemos que tem enchido e superlotado algumas igrejas. Mas o evangelho que eu acredito e o evangelho que eu prego é o evangelho do está escrito, que é o que está escrito aqui dentro desta palavra, e ela me dá segurança e garantia para te dizer: nenhum coração que ouça a palavra do evangelho permanecerá duro para sempre, porque o Senhor é o martelo que esmiuça a penha. O meu Deus está trabalhando naquele coração endurecido. Continua pregando, meu filho, continua falando, minha filha. No momento oportuno, o meu Deus virá com a salvação sobre a tua casa e você cantará o hino da vitória. Aleluia. Vou concluir a minha fala terminando no capítulo 22 do livro dos Gênesis. Preste atenção. Abraão teve grandes experiências com Deus. Nós vamos encontrar Deus falando com Abraão no capítulo 15, dizendo: Abraão, versículo 1, diz assim: Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo e o teu galardão, e o teu galardão será muito grande. E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 22, do capítulo 12 até o capítulo de número 22, existem vários trechos da história de Abraão que o cercam a sua história, que nos trazem aprendizado. Mas eu quero perguntar para você aqui hoje, à luz da Bíblia, quantos que estão aqui que têm uma promessa de Deus? Se você me entende, eu quero que você levante a sua mão. Quantos que estão aqui que têm uma promessa de Deus? À luz da Bíblia, todos nós que estamos aqui temos uma promessa de Deus. E esta promessa não é uma promessa secundária. Esta promessa é uma promessa primária e com prioridade. E qual é a prioridade de Deus para mim e para a tua vida? A prioridade de Deus para mim e para você é que a tua família seja bem sucedida. E que tudo que esteja dentro da tua casa esteja debaixo da proteção de Deus, debaixo dos cuidados de Deus. A questão que nós vamos encontrar dentro do texto é que no capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Abraão está ouvindo a voz de Deus. E quando ele está ouvindo a voz de Deus, a Bíblia diz que Deus fala com Abraão e lhe faz promessas. No capítulo 22, versículo 1, nós vamos encontrar outra vez Deus falando com Abraão. E quando Deus está falando com Abraão agora nesse intermédio, a Bíblia vai dizer que Abraão responde ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando Deus chamou Abraão, Abraão lhe disse: eis-me aqui. E a Bíblia vai dizer que ele diz: eis-me aqui. Deus fala com Abraão dizendo: Abraão, pega o teu único filho, o teu filho chamado Isaque, e você vai sair de dentro da tua casa e você vai para um monte que eu vou te mostrar, lá na terra de Moriá, e você vai oferecer o teu filho em sacrifício a mim.
você vai pegar a promessa que eu te fiz e você vai me oferecer em sacrifício de holocausto em um daqueles montes que eu te mostrarei. Quem me ouve, diga glória. Eu preciso que você entenda esta reflexão bíblica. A Bíblia vai dizer que quando Deus falou com Abraão, Abraão responde ao Senhor. Nesta ocasião, Deus já tinha mudado o nome de Abrão para Abraão. E a Bíblia vai dizer que agora, quando Deus está falando com ele, Deus fala com Abraão de algo do íntimo do seu coração. Deus está falando com Abraão de coisas específicas da sua vida. Deus está falando com Abraão de algo que lhe traria um sentimento de perca. Por quê? Porque lá no passado a Bíblia vai dizer que Abraão já tinha perdido um irmão e ele tinha perdido também um pai. E mesmo assim ele continuou andando em direção à promessa que Deus lhe tinha feito. Agora a Bíblia vai dizer que Abraão está com uma promessa nas suas mãos. A promessa é Isaac. E a Bíblia vai dizer que Deus olha para Abraão e ele diz: pega a promessa que eu te fiz, sobe para o monte que eu vou te mostrar, e você vai oferecer a tua promessa em sacrifício para mim. E olha o que o texto vai dizer. A Bíblia vai dizer que Abraão se levantou pela madrugada, ele preparou o seu jumento, ele cortou a lenha e ele foi em direção ao monte que Deus lhe havia de mostrar. Eu preciso que você entenda isso aqui. Quando Deus está fazendo promessas para Abraão, automaticamente Abraão se levanta e vai cumprir com o chamado de Deus. Mas quando Deus está olhando para Abraão e está te dizendo agora: Abraão, eu quero que você me ofereça alguma coisa. Agora, Deus não está dizendo para Abraão: eu vou te dar. Deus não está dizendo: eu vou fazer. Deus não está dizendo: eu vou acontecer por intermédio de você, não. Deus está olhando para Abraão e ele está dizendo: Abraão, agora você vai me entregar aquilo que você tem de melhor, aquilo que eu te prometi, você vai devolver nas minhas mãos. E eu estou pregando aqui para uma classe de pessoas que são bastante inteligentes para entender o que eu estou lhe dizendo, porque quando Deus diz que vai te abençoar, você adora. Quando Deus diz que vai fazer, você se levanta, você levanta a mão, você bate o pé, você diz glória e você diz aleluia. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: é muito bom receber aquilo que vem da parte de Deus, mas hoje Deus está esperando aquilo que vem de você para Ele, porque tem muita gente que deixa a sobra para Deus e coloca o melhor para outras coisas. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: eu quero o teu melhor para mim, e hoje você vai oferecer o teu melhor para Deus, porque Ele está te chamando. Aleluia. Escuta, eu já vou encerrar minha fala. Há algumas coisas que me chamam a atenção quando Abraão foi entregar o seu filho em holocausto a Deus. Preste atenção. No capítulo de número 22, versículo 3, a Bíblia diz assim: levantou-se Abraão pela madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar onde Deus lhe dissera. O que me chama a atenção é que Abraão se prontificou de imediato para cumprir com aquilo que Deus lhe havia pedido. Mas para que isso pudesse acontecer, Abraão teve que tomar uma noção e um raciocínio para que ele não viesse padecer com respeito àquilo que ele havia de fazer. Preste atenção que eu vou lhe dizer. A Bíblia vai dizer que quando Abraão se levantou de madrugada, ele preparou o seu... Alguém entendeu? Ele preparou o seu jumento. Diga comigo, jumento. Levanta a mão quem conhece o jumento. Quem já viu o jumentinho aqui? Pouca gente, né? Acredito que pela televisão, alguma coisa, você já viu o jumento. Quem é que já viu o jumento empacado? Ele só sai do lugar quando ele... Abraão entendeu que ele teria que ter um trabalho para oferecer alguma coisa para Deus. E antes de Abraão sair da sua casa para levar a lenha e o holocausto para apresentar o seu filho em sacrifício a Deus, a Bíblia diz que Abraão albardou ou dominou, selou o seu...
Não fique bravo comigo. Você sabe por que tem muitas coisas na sua vida que não tem andado para frente? Porque você ainda não conseguiu dominar o seu jumento. Tem muito jumento que está empacado dentro da sua casa porque você não conseguiu dominar ele. Pastor Jorge, permita-me dizer. Tem gente que está perdendo o controle de tanta coisa na sua vida que tem pais que estão aqui dentro que quem manda na sua casa é um adolescente de 12 anos. Você faz o que ele quer. Você dá o que ele lhe pede. Parece que lá o pai de família é ele, não você. Sabe o que eu preciso te dizer? Você precisa dominar algum jumento da sua vida. Porque tem muita gente que era para dominar o WhatsApp, mas é o WhatsApp que domina ele. Tem muita gente que era para dominar o Facebook, para dominar o Messenger, mas é as conversas indecentes do Messenger que domina ele, que domina ela. Era para você dominar o teu namoro, mas a imoralidade tem dominado você. Eu preciso te dizer uma palavra de Deus aqui esta noite. Abraão preparou o seu jumento para carregar a lenha. Porque se ele não tivesse preparado o seu jumento, a lenha teria que ir sobre os seus. E tem muita gente que está aqui hoje que por falta de domínio tem carregado carga de jumento. Pastor, o senhor está nos chamando de burro? Longe de mim fazer isso. Eu estou dizendo para você que por falta dos seus punhos firmes, por falta da sua atitude, por falta da sua convicção de algumas coisas que vêm sobre a sua vida estão te dominando e vocês estão perdendo os controles de algumas coisas dentro da sua casa. E Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: eu te fiz para ser um dominador e não um dominado. Você vai sair daqui dominando aquilo que te dominava. Eu vou encerrar minha fala dizendo: dois minutinhos, eu já termino. Quando ele pega o jumento, a Bíblia vai dizer que ele vai em direção, ele sai ao terceiro dia e ele vai ao monte. Quando ele chega no pé do monte, a Bíblia vai dizer que ele está com 2 servos, Isaque, o cutelo, a lenha e o jumento. E a Bíblia vai dizer o seguinte: ele olha para os 2 servos e ele diz assim: vocês vão ficar aqui embaixo. Coloca a lenha no lombo de Isaque e fica aqui vocês 2 e o burro. O jumento também vai ficar aqui. Quem vai subir lá para cima é eu e Isaque. Isaque era uma promessa. Diga comigo, promessa. Quem fez a promessa foi Deus, mas a promessa pertencia agora a Abraão. E quando nós vemos Abraão falando para o menino e para os servos, ele diz assim: vocês vão ficar aqui embaixo. Eu e a promessa vamos subir, adorar e vamos voltar. Quem me entende, diga glória. Quem quer que eu pare, diga amém. Opa. Ainda bem que a maioria não disse nada. Eu vou encerrar, presta atenção. Ele disse assim, Deus olhou para Abraão e disse assim, pega o teu menino e oferece em sacrifício para mim. E quando Abraão pega Isaque, ele diz assim, eu vou subir para Ador. Eu vim te perguntar aqui hoje, você veio aqui por causa de sacrifício ou de adoração? Fica de pé, já vou terminar. Se você veio aqui hoje pensando em sacrificar alguma coisa para Deus, pastor, eu não estou entendendo, porque tem muita gente que ouviu uma ministração de um simples pastor como eu durante 1 hora é um sacrifício, mas tem algumas pessoas que entendem isso como um gesto de adoração. Pastor Jorge, tem muita gente que entende que ofertar para missões, para construir uma igreja é sacrifício, mas tem gente que entende que é adoração. Eu vou te explicar a diferença de quem sacrifica e de quem adora. A Bíblia diz que
que Abraão profetizou dizendo: eu vou lá para adorar, mas eu vou voltar com a promessa. Porque se Abraão tivesse dito: eu vou lá sacrificar, a sua palavra surgiria um efeito e ele teria que sacrificar. Mas se você veio aqui hoje dizendo: Deus, eu vou lá na tua casa para adorar o teu nome, eu tenho uma notícia para te dar aqui hoje: você vai voltar com a promessa para a tua casa, porque o Cordeiro já foi sacrificado na cruz do Calvário e está tudo preparado para a tua vitória, diz o Senhor. Aleluia! Eu vou encerrar, pastor Jorge. Não paro. Vou encerrar dizendo para você: quando o teu sentimento for de sacrifício, você terá muitas perdas. Mas quando o teu sentimento for de adoração, você terá muitas vitórias. Pastor, mas sacrificar não é bom? Eles não sacrificavam no Antigo Testamento, eles sacrificavam animais para adoração. E tudo aquilo que você faz para Deus, se você fizer com sentimento de perca, você está ofertando, você está trazendo, e Deus não está recebendo. Mas quando você faz com sentimento de adoração, o meu Deus fará uma semente próspera sobre a sua vida e sobre a sua casa, diz o Senhor. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?